sonhava em fazer 15 anos. Eu sonhava em realizar o meu término dos estudos. Eu sonhava em fazer 18 anos. E quando eu fiz 18 anos, eu sonhei em voltar aos 10 anos e eu não podia mais. Porque o tempo ninguém recupera. Ninguém pode voltar no tempo. Ainda não inventaram a máquina do tempo. E por mais que eles estudem, trabalhem, que eles planejem, que eles articulem dentro da ciência, nunca vão conseguir fazer uma máquina do tempo. Porque o tempo não volta atrás. Quem faz o tempo, e só há um que é atemporal, chama-se Deus. Yahvé, Jesus Cristo, a saber o Deus que nós servimos. Só para Jesus Cristo não há passado, nem presente, nem futuro. Ele é o dono do tempo, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe todos os propósitos que Ele deliberou para a vida de cada um de nós que estamos aqui essa noite. Só Ele sabe os traumas do nosso passado, só Ele conhece a realidade do nosso presente e só Ele sabe os projetos para o nosso futuro. Esse é o Deus que nós servimos. E sempre que eu vou trazer uma palavra, sempre que Deus me dá essa grande oportunidade, seja em qual igreja ou qual espaço for, eu peço assim: Senhor, libera para mim, para a minha vida e para a vida das pessoas uma palavra que nós possamos sair daqui motivados, que a gente possa sair daqui com o coração fervendo, que a gente possa sair daqui diferente, Senhor, pois só a Tua palavra tem esse poder, só a Tua palavra é transformadora, só a Tua palavra aviva, só a Tua palavra nos abre uma expectativa diferente da nossa mente, só a Tua palavra move o nosso coração, só a Tua palavra modifica os nossos projetos e os nossos pensamentos, e só a Tua palavra nos faz entender qual é o Teu propósito para as nossas vidas, amém? Glória a Deus. E quando o escritor vai falar que há um tempo determinado para todas as coisas, ele fala isso dentro de uma inspiração divina. Mas se todos nós pararmos um pouquinho a nossa correria, pararmos os nossos acessos às redes sociais, ao YouTube, ao Twitter, ao Instagram, seja qualquer outra rede social que for, se a gente parar um pouquinho e fizer uma reflexão, análise, a gente não precisa de ter superpoderes, nem ser tão cheio de Deus para entender que o tempo passa muito rápido. Então, o que foi que o escritor fez dentro dessa reflexão? Ele disse que há tempo para cada coisa determinada, e Deus lhe deu uma visão mais ampla, e ele foi dizendo que há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de matar, há tempo de viver, há tempo de chorar, há tempo de rir. E dentro desse tempo, nós entendemos que precisamos investir o nosso tempo no propósito de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos investir o nosso tempo no desejo de Deus para a nossa existência. Nós não fomos criados em vão. Nós não fomos criados para apenas crescer, se tornar criança, adolescente, jovem, casar, ter filhos, envelhecer e morrer. Não. Todos nós temos um propósito especial da parte de Deus para as nossas vidas. E nós precisamos ser lançados. A Bíblia diz que como flechas nas mãos de um valente, assim são os filhos da mocidade. Nós precisamos estar avançando, nós precisamos estar sendo lançados para o nosso propósito, nós precisamos entender qual o desejo de Deus para as nossas vidas, e nós não temos todo o tempo do mundo para fazer isso. Nós não temos todo o tempo do mundo para fazer isso. Os homens mais bem conceituados, os homens mais prósperos, mais realizados, eles têm as mesmas 24 horas que eu e você. Aí você se pergunta, por que ele é tão produtivo? Por que ele consegue fazer tantas coisas? Como é que ele consegue administrar suas empresas, suas riquezas, sua família? Parece que são tão bem-sucedidos. Todos nós temos alguém que a gente olha e admira, não é verdade? Aquela vida perfeita de internet. Eu quero dizer para vocês que a vida não é perfeita, que o tempo dele não é mais do que o nosso.
Apenas ele sabe gerir o tempo melhor. E ele entendeu qual é o seu propósito de vida. E todos nós temos um propósito. Deus não me fez mais especial do que a nossa irmã Mona Lisa. Deus não fez a Elisnara mais especial do que a Vitória. Deus não fez a Mara mais especial do que o Mateus. Deus não fez nenhum de nós mais especial do que ninguém. Ele nos fez com propósitos específicos. E nós precisamos entender qual é o nosso propósito diante da responsabilidade que o Senhor nos entregou. Oh, aleluia! E Eclesiastes vai dizer que existe o tempo de plantar. Eu poderia falar todos esses, mas eu quero me deter só em alguns. Existe o tempo de plantar e tempo de colher. E sabe o que é mais interessante? É que a Bíblia vai dizer que aquele que planta, aquele que semeia com lágrimas, às vezes esse processo do plantio, ele vem com lágrimas. Nem sempre o período inicial das nossas vidas, ele vem com sorrisos, ele vem com uma família que nos dá apoio, ele vem com o acolhimento que você queria espiritualmente, nem sempre ele vem com uma liberdade de mente, nem sempre ele vem com um coração consciente do que é o nosso propósito, nem sempre ele vem com a maturidade intelectual. Não, a Bíblia vai dizer que aquele que semeia com lágrimas, esse processo de entender o nosso propósito, às vezes ele vem regado com lágrimas. Às vezes vocês estão amargurados por dentro. Às vezes vocês estão cheios de interrogações nas mentes. E isso não diz respeito apenas à juventude, mas a todos nós como seres humanos. Às vezes o processo para entender qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, ele vem cheio de lágrimas. Mas a Bíblia nos garante que aquele que semeia com lágrimas, certamente voltará trazendo consigo seus molhos. Oh, aleluia! É importante vocês semearem com lágrimas. É importante vocês entenderem o processo que vocês estão passando. É importante vocês entenderem o propósito de Deus para a vida de vocês, porque a Bíblia vai dizer que existe esse tempo de plantar. E ela também vai nos confortar. Isso é uma palavra de conforto. Ela vai dizer que aquele que semeia com lágrimas, se vocês estão no tempo de plantar, o início do propósito que Deus tem para a vida de vocês, vocês podem até estar no momento de choro, no momento de incompreensão, no momento de dores, de luta, no momento que vocês ainda não entendem o porquê dessas situações estarem acontecendo com vocês. Isso é normal acontecer em nossas vidas, mas a Bíblia nos garante que se a gente passar esse período semeando com lágrimas, a gente vai ter a recompensa, e a recompensa é a certeza que nós estamos cumprindo o propósito de Deus em nossas vidas. Oh, aleluia! Aonde você investe a sua plantação, aonde você investe o seu tempo, você colhe os seus frutos. Grave isso na sua mente. Aonde você investe a sua plantação, aonde você investe o seu tempo, você colhe os seus frutos, você colhe os seus resultados, seja ele qual for, seja ele em qual área for. Se você investir o seu tempo, se você investir o seu coração, se você investir a sua alma, se você investir a sua entrega, existe recompensa da parte de Deus para as nossas vidas. Eu quero te dizer que a sua eternidade, a eternidade de vocês começou no dia em que vocês nasceram. O que vai acontecer depois dessa vida aqui na terra é só o segmento do que vocês começaram aqui. Não existe duas vidas, não existe dois destinos, duas realidades, não. Só existe uma no dia que Deus criou vocês, que Deus trouxe vocês ao mundo. Deus disse assim: Wesley, começou a tua vida aqui agora, e daqui você vai decidir como vai ser a sua eternidade. A sua eternidade é um segmento do que você está vivendo hoje aqui, das suas escolhas, das suas decisões, da sua entrega, do derramamento e da disposição do seu espírito. Oh, aleluia! O tempo é a moeda mais valiosa do mundo.
porque ela vale mais que o dinheiro. O dinheiro as pessoas ganham e perdem. E existem aqueles que foram muito ricos e que de repente perderam tudo e enriquecem de novo. Existem aqueles que compram muitas propriedades e perdem e tornam a comprar de novo. Existem aqueles que ganham algumas amizades e perdem e tornam a ganhar de novo. Mas o tempo ninguém recupera. O tempo é a moeda mais valiosa porque uma vez perdido, ele não volta mais. Então o tempo de vocês trabalharem para Jesus é hoje. O tempo de vocês buscarem a Deus em reverência, em espiritualidade, em entrega total das suas vidas é hoje, porque o dia de hoje não volta mais. Existem muitas pessoas famosas que morreram assim. E vocês acham que se elas soubessem que ali seria o último dia delas, elas teriam feito tudo conforme elas fizeram? Claro que não. Se elas soubessem que ali seria o último voo que elas pegariam, seria a última comida que elas comeram, seria realmente a que elas tinham comido? Claro que não. Se elas soubessem que ali seria a última vez que daria um abraço no seu pai e na sua mãe, seria realmente aquela forma que ela faria como ela fez? Claro que não. Se nós soubéssemos que nós só temos pouco tempo, será que a nossa reação seria viver como nós estamos vivendo? Sem entender o nosso propósito, sem trabalhar dentro da visão que Deus quer para nós? Claro que não, meus irmãos. Lá em Jó, capítulo 8, versículo 9 diz: pois nós não sabemos o ontem, pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. Os nossos dias na terra não passam de uma sombra. Aqui é só o começo. O que vai valer é o que acontece depois daqui. Depois daqui existe uma realidade. A nossa vida é uma vida de início, mas não de fim. Deus não nos fez para ter um final, não. A nossa vida ela é de eternidade em eternidade. E nós precisamos entender qual é o nosso propósito. Oh, aleluia, glória a Deus. Pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. Vocês precisam entender que existe algo maior, algo mais belo, algo mais forte, que não limita vocês à realidade que vocês vivem hoje. Vocês não estão limitados aos decretos que o homem decretou para a vida de vocês. Vocês não estão limitados a viver uma vida superficial. Vocês não estão limitados a estar de boca fechada. Sabe o que é que a Bíblia diz? Abre tua boca e eu a encherei. Deus fez vocês com um propósito específico. Deus fez vocês acarretados de uma responsabilidade. E é necessário abraçar a causa de Deus para as nossas vidas. Oh, aleluia! Mateus capítulo 24, versículo 35 diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Oh, aleluia, foi Jesus quem disse isso, os céus e a terra passarão. Sabe o que é que ele estava dizendo com isso? Que isso daqui que é natural, isso daqui que é humano, que é supérfluo, vão passar, mas as minhas palavras, ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A nossa vida não é para acordar, passar um diazinho normal, uma noitezinha normal, dormir e o outro dia se seguir do mesmo jeito, não. A nossa vida ela tem propósitos, a nossa vida tem expectativas, a nossa vida tem crescimento, a nossa vida vai além do que os teus olhos podem ver, do que os teus ouvidos podem escutar. Os projetos de Deus para a sua igreja, para o seu povo é coisa grande e Ele consegue enxergar o melhor dele para as nossas vidas. Oh, aleluia, aleluia.
Aleluia! Irmãos, é importante a gente observar que cada um desses versos, desse poema, ele cita uma característica especial para nós. Lá no meio ele vai dizer assim, ó, há tempo de espalhar as pedras e tempo de ajuntar as pedras. Sabe o que é que isso nos traz como ensinamento? O tempo já acabou e eu já vou finalizar. Isso nos ensina que existem tempos em que a gente tem que estar quieto. Mas quietude não significa paradeiro. Você estar quieto não significa você estar parado. E é importante a gente aprender isso. Que quando nós estamos quietos, a gente apenas desacelera a ansiedade do nosso espírito e deixa Deus trabalhar por nós. Quando a Bíblia vai dizer que há tempo de espalhar pedras, há tempo de tampar esse terreno. Quando nós tiramos as pedras do terreno, a gente deixa ele apropriado para o plantio. E quando a gente apropria um terreno para o plantio, aquele terreno ele vai nos trazer crescimento de folhas, crescimento de árvores e, consequentemente, os frutos. Então, esse momento é o momento em que as pedras de vocês estão espalhadas. Essas pedras estão espalhadas e dentro desse espaço, Deus está limpando o terreno de vocês. Deus está tirando as ervas da aninha, Deus está tirando os poluentes exteriores, Deus está tirando aquilo que por enquanto precisa ser tirado antes das pedras. Quando o terreno estiver todo limpinho, aí ele vem, arranca as pedras e agora é o momento do plantio. Mas enquanto esse terreno ainda está com pedras, vocês não vão estar parados. Continue em oração, continue sendo crente, continue pedindo ao Senhor que abra os caminhos do teu propósito, continue trabalhando dentro da visão do Espírito Santo de Deus para as suas vidas. Quando nós esperamos no Senhor, o reino espiritual está se movendo ao nosso favor. Quando nós esperamos no Senhor, pode até a nossa expectativa ser travada, pode até a nossa expectativa estar tampada, mas o reino dos céus está trabalhando para que a gente alcance o propósito de Deus para as nossas vidas. Oh, aleluia, aleluia! É por isso que o nosso arco inimigo, ele quer nos fazer parar no tempo. É por isso que o nosso arco inimigo, ele quer nos fazer achar que não existe expectativa de vida. É por isso que ele tem trabalhado para que a juventude entre em situações de desvalorização da vida e de quem nós somos em Cristo Jesus. Nós estamos plantados em Cristo Jesus. Nós estamos plantados no Rei dos Reis. Nós estamos plantados no Senhor dos Senhores. Meus irmãos, nós temos que colocar como prática de fé em nossas vidas aquela frase que o escritor disse: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele nos escolheu e não nós escolhemos a Ele. O propósito de Deus em nossas vidas vai além do natural. O propósito de Deus em nossas vidas vai além do que é humano, do que é carnal, do que é limitado. Os prazeres dessa vida passam. Os prazeres dessa vida, eles se esvaem. Os prazeres dessa vida não se comparam com a glória que está reservada para cada um de nós. E não pense vocês como está na mídia, muitas pessoas que se apostataram da fé, muitas pessoas rebeldes, muitas pessoas revoltadas, que abrem as suas bocas e dizem assim: se eu for com essa galera aqui todinha para o inferno, eu preciso ir para o inferno. Eu acho que vocês já escutaram isso, está viralizado aí na internet, pessoas que abandonaram a fé, pessoas que têm prazer na bebida, na prostituição, nas drogas, eles abrem a boca e dizem assim: eu prefiro ir para o inferno com esses meus amigos, porque lá a rave vai ser melhor. Meus amados irmãos jovens, se vocês que são poucos, mas que estão ouvindo a palavra de Deus aqui, Deus só precisa levantar um Davi. Deus só precisa levantar um guerreiro, um Josué, para abalar as estruturas
inferno não é uma brincadeira. E que o céu também não é um conto de fadas. O céu é uma vida de eternidade em eternidade, onde lá não haverá mais dor nem sofrimento, mas lá não será entediante, lá não será monótono, no céu não será um paradeiro, lá nós teremos funções, lá nós adoraremos, lá nós seremos servos e servas de Deus, usados num propósito específico de Cristo Jesus, de eternidade em eternidade. Oh, aleluia, glória, glória, glória a Deus, aleluia. O terreno está preparado para que Deus cumpra os seus propósitos em nossas vidas. Os planos do nosso Deus não podem ser alterados pela humanidade. Nós devemos viver em temor, em reverência ao Senhor. Na sequência, o escritor diz que a natureza do homem, ela se inclina para o que é vivo. Sabe qual é a parte da vida do homem mais viril, mais cheia de força, mais cheia de projetos, mais cheia de inovações intelectuais? É a fase de vocês. Essa fase entre os 15 e os 30 anos é a fase que o homem mais projeta. É a fase que o homem mais faz. A ciência diz que depois dos 30 anos, o homem apenas acumula e põe em prática as experiências acumuladas. Então, se um homem tem que ser homem, até os 30 anos ele tem que virar homem. Que depois da lei ele vai dar só sequência ao que ele já fez. Então, vocês precisam entender que vocês estão numa fase de potência. Vocês estão numa fase atômica, vocês estão numa fase crescente. Essa fase é a fase em que o homem é lançado como uma flecha na mão do valente. E Deus quer levantar jovens, Deus quer levantar pessoas aqui essa noite. Pessoas que talvez acharam que não havia mais expectativa, pessoas que acharam que talvez era o fim, pessoas que acharam que talvez não chegaria a lugar nenhum. Deus diz assim: eu estou cumprindo os meus propósitos em tua vida. É tempo de avançar, é tempo de plantar agora com as lágrimas mesmo. Planta, faz nesse tempo em que eu tenho preparado o teu terreno, porque eu tenho vida, eu tenho crescimento, eu tenho portas abertas, eu tenho restauração, eu tenho um casamento abençoado, eu tenho vida para vocês, eu tenho um futuro próspero, eu tenho um emprego, eu tenho salvação e mudança de realidade para a vida de muitos que estão aqui esta noite. Oh, aleluia! Só existe uma coisa que não muda. Só existe alguém que é atemporal. E Ele é Deus, o Senhor das nossas vidas, o Rei dos Reis, o Alfa, o Ômega, o princípio e o final de todas as coisas. Oh, aleluia! Ele é de eternidade em eternidade. Ninguém o criou e ninguém poderá destruí-lo. E a sua palavra diz que nós, homens mortais, fomos feitos conforme a sua imagem e a sua semelhança. Assim como Ele nos criou, Ele nos fez para viver de eternidade em eternidade. Seja no mar do esquecimento, seja no lago de chofre, onde o bicho nunca morre, ou seja no céu de glória. A nossa eternidade está definida por aquilo que nós começamos a viver e escolhemos no dia em que Deus nos permitiu nascer aqui na terra. Amém? Eu já